Muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos falar um pouco mais sobre o uso eficiente de água nas operações do setor, porque a Raízen, tem um programa aí que vem desde 2015 com excelentes resultados, e na semana passada nós tivemos a comemoração do Dia Mundial da Água, e para a gente ainda seguir nessas comemorações, a gente conversa agora ao vivo com o José Orlando, que é gerente de qualidade integrada da Raízen. José Orlando, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu é que agradeço muito pelo convite, Jonatas. Prazer é nosso, José Orlando. Bom, vamos falar um pouco mais então em relação ao programa Reduza. Queria entender um pouco melhor esse programa e também que você falasse um pouco para a gente, José Orlando, em relação aos números que evidenciam a importância desse programa no uso eficiente de água e nas operações de vocês. Claro, muito obrigado, pela oportunidade, porque falar do programa Reduz é sempre uma satisfação enorme, para mim, para todos os funcionários aqui da Raízen. O programa Reduz, ele nasceu em 2015, na verdade, na forma de um projeto. Nós tínhamos ali já visualizado algumas oportunidades de melhorarmos os nossos indicadores, em especial de captação de águas, de fontes externas, já que a própria cana, ela tem ali em torno de 70%, vamos falar assim, em média, de sua composição em águas. E como é que a gente aproveita melhor essa água? A partir daí, nós começamos avaliando as unidades que tinham os melhores indicadores, tomamos diversas ações no sentido de melhorar o nosso modelo de gestão hídrica, e com isso, os números começaram a aparecer, os números de redução, o que foi muito legal. E a partir daí, com a robustez desse projeto e os números já despontando, ele deixou de ser um projeto para se tornar um programa, o programa Reduza, contínuo. Então, ele trabalha dentro do modelo de melhoria contínua, em que nós vamos buscando sempre ter os nossos indicadores cada vez melhores. Só para a gente ter uma ideia, se a gente voltar no tempo, há 10, 12 anos, o consumo de água de fontes externas era praticamente o dobro do que nós temos hoje. E aí, a partir de 2015, os nossos números começaram a ficar super interessantes. Então, nós tivemos, para a gente ter uma ideia, uma redução em torno de 16% do volume de água captada. E a Raízen, pelo tamanho da Raízen, por ser uma empresa referência dentro do setor, e dentro da nossa jornada de sucesso rumo ao futuro da energia, que nós buscamos redefinir o futuro da energia, esse número representa 12 bilhões de litros de água que nós deixamos de captar de fontes externas, quer sejam de rios, de poços. Só para a gente ter uma ideia, sabe, Jonatas? Isso corresponde a uma cidade de 306 mil habitantes. O consumo durante um ano de água por uma cidade de 300 mil habitantes, o que é um número, assim, bastante razoável. Eu vou fazer um outro paralelo aqui para ficar mais lúdico ainda, se nós pegássemos as garrafinhas de água mineral de 500 ml e enfileirássemos essas garrafinhas, elas dariam 37 voltas na Terra com essa redução. E se a gente olha agora mais para o resultado específico dessa safra que está terminando agora no dia 31 de março, frente à safra anterior, levando para a mesma base de moagem, a nossa redução também foi significativa. Reduzimos 1,8 bilhão de litros. E aí que corresponde ao consumo anual de uma cidade de 44 mil habitantes. Esses são os números Reduza.
Excelente, né? Números muito importantes que evidenciam de fato um trabalho que vocês têm levado aí já há alguns anos, né? E queria que você falasse também, José Orlando, as metas para esse programa, né? Porque é um programa de 2015 que você falou que começou como um projeto e me parece que está muito alinhado aí à agenda de sustentabilidade da Raizen, né? Ou seja, a gente deve ver muito ainda ações relacionadas a esse sentido nos próximos anos, né? Não tem dúvida, né? A Raizen, como uma empresa integrada de energia, nós temos, assim, uma enorme preocupação com o nosso crescimento sustentável e com o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, com base nisso, nós estabelecemos o compromisso público de até 2030 ainda seguirmos nessa jornada de redução e conquistarmos aí mais 10% de redução no consumo de águas de fontes externas. E aí a nossa contribuição aos mananciais, ao meio ambiente, ela continua sendo significativa, né? E ações sempre na busca de novas tecnologias, porque esse também é um ponto muito forte da Raizen, a inovação, onde nós podemos atuar de maneira disruptiva e consumir cada vez menos água, é esse o nosso grande objetivo, tá bom? Excelente. Dentro desse programa, José Orlando, queria entender um pouco melhor, né? Você falou em relação às atividades de campo, né, na redução das operações, em relação ao percentual de água que a cana possui. Você mencionou um pouco sobre números mesmo, quanto vocês tiveram de redução em água captada, né, utilizando essa melhor eficiência nas operações. Mas queria entender também se há aspectos relacionados aos escritórios de vocês, como é que funciona todo esse aspecto mesmo mais técnico do programa. Muito legal essa pergunta, né? Até nós temos um programa chamado Ser Mais, em que há um estímulo à busca da máxima performance em todas as nossas operações. E é interessante porque o Ser Mais, ele acaba tendo uma interface muito legal também com o Reduza nessa busca. E o nosso estímulo, tanto dentro das operações industriais, com máxima reutilização da água gerada no processo com a água que vem da cana. E olha que coisa interessante também, com a máxima utilização de águas quentes no processo. Então, quando nós reutilizamos águas quentes, nós consumimos menos bagaço para aquecer essa água. Consequentemente, esse bagaço economizado ele passa a ser utilizado na geração de energia limpa, porque nós produzimos energia elétrica a partir da queima do bagaço, que é parecido com o processo das termoelétricas, né? Só que com a diferença que o combustível não é fóssil, mas sim de origem de bagaço de cana. Nos escritórios não é diferente. Nós temos estímulos também aos nossos times, a evitar desperdício, ao uso racional de água, mesmo comparativamente o consumo dos escritórios sendo infinitamente menor do que da área industrial, nós entendemos que aqui também nós temos oportunidades. Nós temos aquelas torneiras do tipo de fechamento automático e é comum também o nosso time de comunicação sempre estar junto conosco, fazendo campanhas e com isso nós mantemos os nossos times todos focados na redução. E olha que coisa interessante também, tudo aquilo que a gente traz para dentro da companhia, para dentro da Raizen, é muito legal quando nós vemos os nossos funcionários levando para suas casas, os mesmos conceitos, né, de redução, de evitar desperdício, eles levam para os seus lares, para os seus familiares, para os seus amigos. Então, aqui a gente cria um elo muito legal de sustentabilidade. Sim, perfeito, José Orlando. Para a gente finalizar, queria trazer também um aspecto bastante importante que evidencia, né, a importância desse projeto para vocês e que serve de exemplo também para várias outras companhias, que são os prêmios, né, recebidos pelo programa Reduza. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, José Orlando.
Opa, é muito legal. Nós tivemos, o Reduz ele foi assim bastante referenciado e nós ganhamos o prêmio Fiesp de Conservação e Reuso de Água da 12ª edição que aconteceu em 2017. E muito interessante que no ano subsequente nós recebemos uma menção honrosa também. E aí, em 2019, olha que sequência legal, né? Nós ganhamos o primeiro lugar em um prêmio internacional em que o Reduza também foi reconhecido dentro de uma iniciativa do Bom Sucro. Esse prêmio foi entregue lá na Tailândia. Então, é assim, como cidadão do mundo, mais até do que o gerente da qualidade integrada, é uma satisfação enorme ver a imensa contribuição que a Raízen traz na conservação de águas. É uma satisfação minha e tenho certeza dos 40 mil funcionários que trabalham sustentabilidade no seu dia a dia. Isso é muito legal. Com certeza, José Orlando. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da Raízen, esses projetos inovadores, esses projetos que chamam a atenção, queremos contar com a sua participação por aqui no Notícias Agrícolas, com certeza, viu? Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição. Obrigado a você, José Orlando. Então falamos aí com José Orlando, gerente da qualidade integrada da Raízen, a gente falando um pouco mais sobre o programa Reduza, que é um programa com uso eficiente, né, de água nas operações da companhia, e a Raízen conseguiu reduzir a captação de 1,8 bilhão de litros, isso só na safra passada em relação à anterior, né? Utilizando-se, claro, dessas operações mais eficientes nos escritórios e também na indústria mesmo, né? No processamento, e é muito importante esse projeto que serve de exemplo, né? Para outras companhias aí levarem toda essa inovação, né, referente ao uso eficiente de água nas operações, programa que inclusive já foi premiado internacionalmente. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você vê as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com os nossos boletins ao vivo daqui a pouquinho, e o nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.